Boa noite a todos. Boa noite. Eu sempre falo o seguinte, né? Principalmente na casa espírita. Então, nós temos dois públicos, o público físico e o público espiritual. Então, muitas vezes a gente vem numa casa, vê pouca gente, fala, tem pouca gente aqui, mas a gente não sabe o todo, né? E o trabalho que está sendo feito na espiritualidade. Então, a gente tem que sempre manter essa conduta, né? Essa conduta mental e de esperança, porque sabe que, né, Deus não para de trabalhar, está trabalhando sempre, e a espiritualidade continua trabalhando para nos ajudar também, né? Falo isso porque isso tem muito a ver com a necessidade da reencarnação, que é o tema de hoje. O que é a reencarnação? A reencarnação é a oportunidade que nós, espíritos, não seres humanos encarnados, espíritos, temos de aprender, crescer e evoluir. O nosso crescimento e evolução se dá tanto na espiritualidade, mas muito também aqui na materialidade. Por quê? O corpo físico nos dá limitações e experiências sensórias, né, emocionais, e quando desencarnado muitas vezes a gente não presta atenção. Então é aqui encarnado que eu vou sentir sede, fome, né, raiva, desejo, enfim, um monte de situações. É aqui que eu vou perder minha fé, é aqui que eu vou ficar desconfiado, é aqui que eu vou praticar minhas maldades, é aqui que eu vou criar um monte de situações, né? Porque esse mundo material, né, me proporciona isso. Na espiritualidade, eu não tenho essa densidade física, eu tenho o meu perispírito, mas eu não tenho esse corpo. Então, minhas necessidades fisiológicas de alimentar, beber água, né, não serão tão necessárias. Então, é aqui que eu vou praticar aquilo que eu planejei junto com a espiritualidade para aprender, né, para crescer e evoluir. Dentro do nosso planejamento reencarnatório. O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que corrigir? O que eu tenho que refazer? O que eu tenho que reconciliar? É feito aqui. Mas antes é feito todo um planejamento, é toda uma preparação para que eu retorne aqui. Então a nossa vida física é uma grande escola de aprendizagem. Mas quando eu desencarno, vou lá para a espiritualidade, eu não fico parado, né? Eu não vou ficar tocando arpinha nas nuvens, eu não vou ficar ali, né, vendo estrelas e passar na ociosidade, não. Eu vou trabalhar. Primeiro, dependendo do meu grau evolutivo, nós nascemos simples e ignorantes. O que quer dizer isso? Deus, essa energia, essa causa primeira de tudo, cria o espírito sem experiência nenhuma. Imagina uma criancinha, né, um bebezinho nasceu. Que experiência que ele tem? Que conhecimento que ele tem? Ele vai adquirindo isso com o passar do tempo, não é isso? Então, muitas vezes, esse espírito vem para a Terra, então vai aprender, ainda ele é muito ignorante, ele não sabe um monte de coisa, então vai aprendendo, desencarna e volta, às vezes, até automaticamente, até ele ir adquirindo o quê? Conhecimento. Que conhecimento? Que sentimento é esse que eu estou sentindo? Como é que eu lido com isso? Por que eu sinto raiva de alguma pessoa? Por que eu bato naquele outro? Por que eu sou tão bondoso? Eu começo a despertar questionamentos, atitudes, comportamentos, cada vez que eu retorno aqui para a Terra. Eu começo a fazer uma reavaliação do que eu fiz. E é aqui que eu vou praticar isso. Terminou meu ciclo de aprendizado, esse corpo físico, ele é dispensado. As pessoas falam assim, reencarnação é impossível porque você volta e vai culpar o corpo de alguém. Não. Isso aqui é uma roupa. Essa é a roupa do espírito que habita esse corpo aqui. Terminou meu ciclo de existência, essa roupa é abandonada, ela volta aí para a Terra, ela é decomposta, mas o ser que está aqui dentro, o ser espiritual, retorna para a espiritualidade, para ser reavaliado o que ele fez, como fez, o que faltou, o que precisa melhorar, tudo isso. E durante esse período que estou lá, vou trabalhar. Como trabalhando? Ajudando quem está encarnado, às vezes como mentor, às vezes como orientador, ou simplesmente acompanhando e aprendendo com os mais experientes. Vou estudar, vou entender,
vou começar a ver qual outro tipo de atividade que eu vou exercer na próxima vida. Cada vida que eu venho, eu tenho um aprendizado, eu tenho uma forma a qual eu vou me adequar para desempenhar aquela atividade. Então eu posso vir como homem, como mulher, posso vir como deficiente, uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que não anda, tem vários problemas. Por quê? Porque também isso é um ensinamento, tanto para o espírito, quanto para a família também daquela pessoa, né? Porque a gente planeja tudo junto. Então tudo na vida, na nossa existência, é uma escola de aprendizado. Só que quando a gente está na Terra, a gente tem um véu de esquecimento. Por quê? Porque é aqui, né, com esse esquecimento, que eu vou poder ter pessoas que não foram amáveis comigo, com quem eu não fui boa também em outra vida, como meu filho, como minha mãe, como minha esposa, marido, alguém da minha família. Então o véu do esquecimento, ele existe, né, eles vão chamar de véu do esquecimento, para que eu possa interagir com as pessoas sem lembrar aquilo que aconteceu. Imagina eu ter um filho e olhar, nossa, na outra vida você fez isso comigo, eu fiz isso com você, como é que seria esse aprendizado? O espírito esquece? Não, o espírito não esquece. Mas o corpo não tem acesso a essa memória. Então alguns sentimentos de raiva, ira e outras coisas não são afetados. Mas a gente fica com algumas coisas, né? A gente fica com as intuições. Eu não vou com a cara daquela pessoa, eu não gosto muito dela, nossa, eu sou apaixonado pela pessoa, adoro a voz dela. Essas reminiscências ficam no nosso corpo, para que a gente vá trabalhando isso. Poxa, meu filho, por que eu não gosto dele? Por que eu tenho tanta briga por ele? Mas é meu filho. Então eu vou desenvolver amor, carinho, afeto e outras coisas. A reencarnação é um processo de aprendizagem do espírito. Eu preciso da reencarnação. Eu preciso dessa, entre aspas, dor, dessas necessidades que o corpo me proporciona, né? A ansiedade, a depressão, todas essas coisas que a gente fala tanto, né? Elas são fundamentais para o nosso aprendizado. Quando eu tenho ansiedade, eu vou aprender, depois que eu tenho essa informação tudo, a como lidar com ela. Medo do quê? Pressa do quê? Eu começo a questionar e começo a aprender a lidar com isso. E outras coisas. Quando estou fora do corpo, como é que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, ajudar, porque eu aprendi, eu vivenciei, então eu me torno útil, né? Na hora que, como um espírito desencarnado, estou lá na espiritualidade, e o irmão está passando por isso, eu consigo chegar e intuir. Tenha calma, fica tranquilo, vai passar, reflete, entendeu? Mas também, fora do corpo, eu posso ajudar de outra maneira, perturbando ele, né? O obsessor, o que ele faz? O obsessor, que a gente chama tanto de obsessor, é aquele espírito que sabe aonde está a nossa falha, o nosso erro, a nossa hipocrisia. E ele vai mexer nessa ferida, para mostrar, olha, você não é o santinho que você diz para as pessoas. Você não é tão puro como você diz para as pessoas. Então eu vou mexer aqui para você acordar e melhorar. Na natureza é tudo muito bem planejado. A espiritualidade, o universo é muito bem organizado. Só que nós estamos numa fase, eu chamaria assim, uma fase pré-adolescência. Então a gente questiona tudo, acha que tudo está errado, que as coisas têm que ser do nosso jeito, preferimos acreditar, né, nos outros do que, entre aspas, o nosso pai. Não é isso que a gente faz quando está na adolescência? Todo mundo tem razão, menos pai e mãe, né? Todo mundo tem razão. E é isso que a gente está vivenciando hoje. Então a gente prefere muitas vezes acreditar numa pessoa, numa cultura, numa outra coisa, do que acreditar nesse Deus que nós acreditamos, nessa causa primeira das coisas. Olha como o universo é organizado. A Terra é o terceiro planeta desse sistema solar. Nós temos dois planetas enormes, Júpiter e Saturno, que protegem a Terra de várias situações, de vários meteoros, de várias situações que poderiam levar ao fim da Terra, né? Os anéis de Saturno são restos de asteroides, de rochas que ficam ali. A Lua,
né, que fica aqui, ela controla as marés, ela controla o ciclo de plantação em várias situações, inclusive, né, no nosso organismo, cortar o cabelo, a questão da maternidade, quando está grávida, no oceano. É tudo muito bem organizado, é tudo muito bem feito, né? Sabe, é uma coisa que você olha para o céu e a gente não para perceber isso. Aí a gente começa a colocar tudo no que? Na materialidade, em tudo que é material, no dinheiro, na propriedade, no sucesso e na fama. Mas dinheiro, sucesso e fama, né, some de uma hora para outra. Porque nós não somos eternos. O corpo não é eterno. O espírito é. O corpo não. Então eu preciso, através desses processos de reencarnação, de vir, voltar e retornar, eu vou aprendendo a lidar com esse corpo que me dá tantas experiências, me dá tantas oportunidades de aprender e de crescer, e é na reencarnação, nessa encarnação agora, que eu vou me preparando para outra encarnação no nível melhor, mais elevado de compreensão, entendimento, né, para me tornar um ser melhor, um espírito mais elevado, um espírito mais compreensivo, mais bondoso. Quando a gente se eleva, a gente cresce, a gente não fica lá, né? Quando a gente some dessa ignorância, esses vícios humanos do espírito, a gente não fica mais se achando melhor. A gente pergunta, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso auxiliar os meus irmãos que estão no caminho? Aí a gente volta como missionários, nós voltamos para trazer experiência para a família, nós voltamos de várias maneiras reencarnatórias para ajudar. A gente volta um Chico, a gente volta um Divaldo, uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi. A gente volta para elevar, né, esse processo evolutivo. A gente volta trabalhando, a gente não fica lá, né? E Jesus, a gente coloca muito Jesus como se Deus tivesse feito assim, olha, eu vou fazer você vai chegar lá e pronto, já era. Não, se Deus fizesse isso, Deus não seria justo. Eu vou fazer um ser que nunca passou por nada, nunca experienciou nada que os meus outros filhos, né, vivem e sentem, e vou colocar ele lá. Não, Jesus, dentro da nossa visão, é o ser mais evoluído que já habitou esse planeta, dentro da visão espírita, né? Então, não quer dizer que ele tenha passado a existência, surgido num toque de mágica, não. Ele vivenciou tudo, aprendeu tudo, evoluiu, cresceu e chegou a esse ponto. Tanto que Chico, quando uma vez ele relata, né, que um ser de um outro planeta, segundo ele, queria falar com ele. Não sei se vocês conhecem esse relato dele. E aí ele vai conversar com esse ser. Aí ele pergunta, o Jesus aqui é o mesmo Jesus de vocês? Ele fala, não. Existem vários Jesus no universo. E o seu, né, o Jesus que teve aqui, ele é muito respeitado. Por quê? Porque cada universo existem seres que vão crescendo e evoluindo. Só que a gente, quando está encarnado, a gente quer ser dono da verdade, a gente quer ser dono da razão, e a gente cria explicações para dizer que nós, né, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós vemos, é a verdade pura e única. E não é. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui está dentro da nossa capacidade de compreensão. Mas pode ser que daqui 100 anos, 200 anos, daqui 1000 anos, a gente pode estar aqui no outro processo reencarnatório e falando coisas completamente diferentes dessa, porque a gente descobriu que existem coisas mais, né, mais profundas, mais elevadas, que a gente não tem condições de entender hoje. Então a reencarnação vai te levando a esse aprendizado. Infelizmente, né, o cristianismo e o islamismo não creem em reencarnação, né? Eles creem em ressurreição. E as outras, todas são reencarnatórias, o hinduísmo, o budismo, o espiritismo e outras, porque quando a gente pensa nessa questão da reencarnação, de que eu posso vir em outra existência, eu me afasto desses desejos, desse poder humano. Então eu olho qualquer um de vocês aqui, vocês me olham, e a gente sabe que a gente pode estar fazendo a mesma coisa, crescendo, evoluindo no mesmo passo.
Eu não olho mais ninguém como se, nossa, ele é inatingível, né? Ele chegou no máximo e eu vou ficar sempre aqui. Eu não vou aprender. Não. Nós vamos crescer, vamos evoluir, vamos aprender. Porque senão seria uma existência inútil. Um universo gigantesco como é o nosso, né? E a gente quer compreender o universo e a existência dentro desse grau tão pequeno evolutivo que a gente tem. Desse grau de compreensão tão pequeno que a gente tem. E a gente compreende vida dentro da nossa, né, desse mundinho que a gente vive. Mas vida, será que é só isso? É só essa forma de carbono aqui de terra? Não. A quantidade de outras formas de existência e de vida no universo devem ser assim fabulosas. Só que nós não temos compreensão disso. E olha como o universo também é bem criado. A Terra está tão distante de outros planetas, porque com a nossa capacidade destrutiva que a gente tem, né? O que a gente já faz com os vizinhos aqui, veja aí as notícias, as guerras que a gente enfrenta. Imagina se tivesse uma outra vida, um outro planeta habitado aqui perto. Imagina a gente com essa tecnologia que a gente tem, com essa visão de existência que a gente possui, o que a gente estaria fazendo? Destruindo esse outro mundo. Porque no filme a gente é sempre atacado, né? A gente é sempre vítima. Mas a gente se conhece e nós não somos santinhos. Por isso que estamos no processo de quê? De regeneração. Está chegando um ponto que isso não cabe mais a esse planeta. Não cabe mais a essa existência. Aí o que vai acontecer nesse processo reencarnatório? Você fica, você vai. Né? Você vai para um outro sistema de vida, um outro local, levar o conhecimento, as informações que você teve aqui, para um mundo mais primitivo, mais antigo. Você vai levar progresso para um outro mundo. Em vez de você levar coisas ruins, você vai levar progresso. Então não é uma punição. Já que você não está se adequando ao meio, vamos para outro local, onde você possa ser mais útil. Então até nisso a reencarnação é importante, nessa regeneração do mundo. Porque a gente vai aprender a ser mais solidário, mais compreensivo. Na regeneração não quer dizer que nós seremos seres perfeitos, anjinhos, não. Mas a gente vai ter melhor senso. A gente não vai fazer certas coisas que faz hoje. A gente não vai criar situações que nós criamos hoje. Então, a reencarnação ela é extremamente pedagógica, é muito educativa. É que muitas vezes a gente tem aquela ideia de que é mais fácil acreditar só nisso, do jeito que é e da forma que é. E isso, infelizmente, nos últimos anos ficou tão presente por causa dos meios de comunicação, né? Fique rico, você não precisa sofrer, você não precisa passar por isso, faça isso. Que a gente criou a ideia de que, sabe, que a gente resolve tudo num passe de mágica. A gente esquece que o processo evolutivo, ele é muito mais complexo e demorado. Você pode, um adolescente, ele pode ter 1,90 m de altura hoje, 2 metros de altura, mas ele continua sendo um adolescente de 14, 15 anos. Mentalmente, emocionalmente, ele é 14, 15 anos. Ele pode ser externamente, ter um tamanho grande, mas ele é um adolescente ainda. E é a mesma coisa a gente. Hoje a gente manda foguetes para o espaço, a gente tem estação orbital, nós fazemos operações com computadores, temos uma tecnologia fabulosa, mas não conseguimos lidar ainda com as emoções, com os sentimentos. Nós ainda não temos amor ao próximo, respeito ao outro. Intelectualmente nós crescemos muito, mas moralmente estamos muito aquém. E como é que a gente vai alcançar esse equilíbrio entre o tecnológico e o moral? Através da reencarnação, através das indas e vindas. Né? Essas dores que nós temos passado nos últimos anos, em virtude de... Eu não estou usando alguns nomes aqui, que depois a gente coloca no YouTube, se colocar, e depois eles freiam o vídeo. Então, as coisas que a gente passou nos últimos anos provocou na gente, querendo ou não, muita reflexão. As perdas que tivemos dos nossos familiares provocou na gente muita reflexão. E a gente tem um processo um pouco de fuga, de não querer ver, de agir de outra maneira, mas isso está trabalhando dentro da gente. Isso está criando na gente uma nova visão, uma nova forma.
Então, daqui a algum tempo, a gente vai estar num planeta muito mais humano, né? No melhor significado da palavra humano. Mas isso, como é que a gente consegue? Através da necessidade reencarnatória. Quando eu estou na espiritualidade, eu estou sem o corpo físico, tudo, eu sei que eu sou eterno, eu sei que, né, Deus existe, eu sei tudo isso. Então, está tudo de boa. Eu posso prometer o que eu quiser, que eu digo que eu vou cumprir. Mas na hora que eu coloco a roupa do corpo físico, e aí eu sou seduzido, né, pelas coisas que a vida material me dá, né, prazer de comer, né, beber uma água, de tomar alguma coisa gostosa, né, o sabor de namorar, de se apaixonar, de vivenciar com alguém, o prazer de viajar, né, o poder, a conquista do poder de ser poderoso, de ter muito dinheiro, de ser muito famoso, isso seduz. Aí quando eu volto e estou aqui, aí eu volto para, olha só o que você fez, nossa, eu errei, preciso voltar e corrigir. E aí a gente vai corrigindo isso. E a literatura espírita ela é muito rica nessas histórias, nessas parábolas, né? E se a gente puder voltar a ler mais, pegar o livro, ler as histórias, ler as coletâneas do André Luiz, a Joana de Ângeles, os livros mais antigos que são mais fiéis à doutrina, a gente vai ver muitas histórias, né? Ler o Céu e o Inferno, os contos, né? Os relatos que os nossos irmãos contam da sua chegada na espiritualidade, isso vai trazer para a gente melhor orientação, melhor conhecimento e informação perante o mundo. Aqui, né, a gente fica reclamando muito, mas quando a gente está lá, a gente quer reencarnar. Por quê? Porque sabe a falta que faz a reencarnação. Né? Como eu não consigo, sabe, falta aquele teste, aquele campo de prova para eu ir lá, fazer e acontecer. Então a gente vai evoluindo, a gente vai saindo lá do fundamental, chegando no médio, aí a gente vai lá para a universidade, terminou a universidade, parou? Não, aí vamos para uma pós, vamos para um mestrado, para um doutorado, pós-doutorado, e assim vai evoluindo e crescendo. É assim também o processo encarnatório. Vai chegar uma hora que a gente vai deixar de ser aluno, para começar a ser professor, ser instrutor. Mas a gente vai ser sempre aluno de alguém na espiritualidade, porque vai ter sempre alguém que tem um conhecimento maior e a gente tem a humildade de se colocar como um aluno, como um aprendiz, a gente cresce, evolui e aprende. E é isso que a reencarnação traz para a gente também, essa questão da humildade, entender, olha, aproveita aí porque isso não dura tempo. Lembra a parábola da figueira? Né? Que quando você está aqui, você aproveita dos frutos da figueira, das benesses que o mundo material te dá. Quando você vai na espiritualidade, você vai reclamar as suas benesses e fala, não, o que você quis, você conseguiu lá. Mas o que tinha que ser feito para cá, você não fez. Então chega lá de mãos vazias. Então eu preciso ter um equilíbrio entre o que eu faço aqui e o que eu faço para a espiritualidade. Vamos dizer assim, para ter esse equilíbrio entre o material e o espiritual. Onde é que eu adquiro isso? Reencarnando várias vezes, muitas vezes, milhares de vezes, centenas de vezes. Eu ouço muita gente falar assim, essa é a minha última encarnação, inclusive até no meio espírita, né? Essa é a minha última encarnação. Né? Depois dessa, eu não volto mais. Lê de engano, filho. Você vai voltar muito, até você entender que o processo encarnatório ele é muito maior que isso. Então era isso que eu queria trazer para vocês, essa reflexão, de entender que a reencarnação é aula, é aprendizado, é oportunidade de crescimento, é oportunidade de aprender. É doloroso, é difícil, é complicado, mas é a melhor escola que a gente tem para crescer, é na reencarnação. Né? Então agradecer a gente sempre, a todo momento, essa vida que Deus nos deu, com todas as dificuldades, com todos os problemas que ela nos traz muitas vezes, mas esse é uma dádiva. É uma dádiva que precisa ser valorizada sempre. Tá bom? Denilson, muito obrigado. Eu que agradeço.